Tudo bem? Estamos ao vivo para a aula da professora Alessandra Vilas Boas, nos aulões aí, nos encontros que eu estou fazendo sobre mindfulness, ciência e psicoterapia. Então hoje a gente vai falar sobre FAP, psicoterapia analítico-funcional, que eu vou até brincar depois com a Alessandra e perguntar se é a menos famosinha mesmo das terapias comportamentais contextuais ou não, ou eu estou enganado. Então, ainda não é 10h30, quem está entrando aí eu já vou dando bom dia, quem está assistindo vai assistir a versão gravada, a maioria das pessoas assistem gravado, hoje a gente está fazendo pela manhã, normalmente é de noite, e eu vou pedir para vocês um minutinho só para eu fixar o comentário aqui na tela, tá bom? Então, enquanto vocês vão chegando, eu vou escrever para fixar o comentário para quem entrar. Então tenha um pouquinho de paciência, vão pegando a água de vocês, mindfulness, ciência e psicoterapia. FAP com Ale Vilas Boas. FAP, eu vou publicar e fixar o comentário. Agora sim, então bom dia quem está entrando aí. Vou deixar esse início aí para o pessoal ir entrando e chegando. A gente vai estar falando então sobre mindfulness em psicoterapia, em particular sobre a psicoterapia analítico-funcional. Então, se você não conhece, fica aí, porque você vai conhecer que tipo de psicoterapia é essa e como o mindfulness é empregado. Vocês vão ver, a hora que a Alessandra se apresentar, que ela tem um currículo muito legal ao redor da psicoterapia analítico-funcional, então a gente vai poder aprender bastante hoje. Quem não viu ainda e está vendo essa aula, tem a primeira aula que eu dei um panorama geral, a segunda aula com o Thiago Alfredo Ferreira, da Terapia de Aceitação e Compromisso, a aula hoje com a Alessandra, depois vai ter a aula com o Ramiro, mas vai ter uma mudança de data, depois eu vou passar para vocês, e com o Jean Leonardi, depois onde a gente vai fechar sobre mindfulness, prática baseada em evidência, só para contextualizar um pouquinho para vocês também. Então o objetivo dessas lives aqui é a gente tentar posicionar mindfulness dentro de uma lógica científica em psicoterapia. Eu venho falei no primeiro episódio, conversei com o Thiago sobre isso. Existe ainda muita confusão sobre mindfulness, assim. É um termo que se popularizou muito, é um termo que é emaranhado com práticas de autoajuda, com coisas até às vezes associadas a uma espécie de positividade tóxica, né? Tem que fazer mindfulness para ficar tranquilo, para ficar... E a gente está tentando desemaranhar isso dentro da psicoterapia e vendo se existe uma linguagem que casa melhor com a criação de evidências ou com uma postura até transdisciplinar de mindfulness. Beleza? Então quem for ficar ao vivo aqui comigo, sejam bem-vindos, bem-vindas, vocês todos e todas. E deixa eu ver se a Alessandra já entrou aqui para eu poder recebê-la. Acho que ela já fez até o convite para participar. Sim, aceitar. Entrar. E aí, vamos esperar ela entrar. Stranger Things. Quem tá curtindo? Quem já assistiu aí? Oi, Alê. Olá, tudo bom, Thiago? Tudo bem? Bom dia. Bom Seja dia. bem-vinda a esse Muito espaço obrigada. aqui. A gente está cultivando esse espaço aí com grandes profissionais para a gente poder avançar e levar conhecimento gratuito de alguma forma também. Sim, Eu tenho muito me importante. aproximado muito assim, de estudantes, a galera, hoje em dia, não sei há quanto tempo você se formou, né? Mas eu tinha a biblioteca da faculdade, na minha época da faculdade de psicologia, que tem mais de 20 anos de formado. Eu não tinha como fazer curso, né? Era só o que a minha universidade oferecia, Uhum. eventualmente, quando viajava para um congresso. Mas eles têm muitos cursos hoje em dia, eles ficam loucos, eles não têm grana para tudo, eles ficam perdidos. E aí Uhum. eles me atazanam, assim, com razão. Tiago, mindfulness, eu estou perdido, o que eu faço? Eu medito, eu ando de bicicleta, eu jogo ping-pong.
onde é que é isso, onde é que é aquilo. Eu falei, bom, eu vou criar essa sequência de aulas e vamos tentar entender, pelo menos dentro da perspectiva mais comportamental, contextual. E eu falei no meu primeiro encontro que eu acho que é a que está um pouco mais alinhada com criação de evidência, e eu justifiquei na minha primeira aula, Alessandra, por que que eu não estou trazendo mindfulness dentro da psicanálise que existe, por que que eu não estou trazendo dentro da Gestalt terapia que existe também, é muito legal até na Gestalt, porque eu acho que é mais fácil fazer um compromisso de práticas baseadas em evidências dentro de uma perspectiva comportamental Uhum. contextual. Por isso que você está aqui hoje também. Eu te convidei porque você sempre foi colocada como um dos grandes nomes da psicoterapia analítica funcional no país. Então é uma alegria muito grande te receber aqui. Então eu gostaria de te dar bom dia, boas-vindas. Sei que você está com criança pequena, tentando ajeitar sua agenda, né? Então, muito obrigado pela disponibilidade e queria que você começasse se apresentando um pouco, assim, apresentando, fazendo esse link aí com a FAP. Perfeito. Bom dia, Tiago. Bom dia, pessoal que está assistindo. Eu agradeço muito o convite de estar aqui. É aquilo, né? Eu nunca participei de uma live, falei para o Tiago, a primeira vez, não estou muito inteirada nessas redes sociais modernas, é, mas achei que o tema valia a pena, gostei demais da proposta, então falei, vamos. Eu estou formada, me formei em 2003, faz quase 20 anos, e eu lembro de, durante a graduação, algum colega chegar e falar assim, fiz um e-mail para mim. E eu, e entre outros colegas, a gente falava, para quê? Por que você vai usar um e-mail? Quer dizer, esse era o tempo, né? Tipo, redes sociais dessa forma, nem se imaginava que um dia existiria, e o e-mail causava ainda estranhamento em algum momento ali da faculdade. A gente tinha É, e-mails que a gente não tem mais, né? A gente tinha aqueles e-mails lá de Yahoo, os primeiros e-mails os que a gente primeiros criou, e-mails, provavelmente. Hotmail, umas coisas assim, né? Para acessar a internet, era internet de escada, né? Tinha fazer aquele Isso. barulhinho, um sonzinho assim irritante, que enfim, e às vezes ficava ligando até conseguir conectar, enfim, era outra realidade. E cá Só os estamos velhos, nós, né? só os Só os velhos. velhos A aqui, só. gente vai sobrevivendo, né? E acumulando conhecimento, pelo menos isso, né? Mas me apresentando, então preciso começar me apresentando pelo lado não profissional e até explicando um pouco a situação que estou nesse momento, né? E que eu dei um baile no Thiago nos últimos tempos, a gente tentando organizar, né? De eu estar aqui, coitado do Thiago, ele foi muito paciente comigo, porque eu sou Alessandra Vilas Boas, eu tenho 41 anos e sou mãe de dois filhos. Um deles está aqui no meu colo neste momento, dormindo aqui. E eles têm me dado um baile, com isso eu dei um baile aí no Thiago nesses últimos tempos, com a gente tentando organizar. E o bebê dormiu só agora, essa é a realidade da minha manhã. Então, estou aqui com ele dormindo, em algum momento ele vai acordar, e aí eu vou ter que dar uma saidinha só para entregar ele para outras pessoas que estão aqui para cuidar Não, dele. não tem problema nenhum, Talvez ele assim. mame em algum momento. Super, não, eu super compreendo, apoio, tenho minha filha também, e isso Uhum. não vai, isso não impediria de alguma forma que isso acontecesse. Fico feliz até que você esteja aí com o bebê no colo, e é uma alegria. Sim. Não, e até queria comentar, eu estou num lugar muito especial, um lugar que chama Espaço Baobá, aqui em Barão Geraldo, em Campinas, que é um coworking para mães. E, tipo, pessoas do mundo, do país, de qualquer lugar, façam coworking para mães. Tem salas para as mães trabalharem, como eu nesse momento, e pessoas para cuidar do meu filho enquanto eu estiver trabalhando. Então, eu só não tirei ele do colo agora porque eu sei que ele vai acordar e aí vai demandar outras coisas, inclusive eu, então deixo ele aqui. Mas é maravilhoso ter um lugar assim que eu posso contar com esse tipo E de fica ajuda. tranquila, viu? Se você precisar parar a qualquer momento para Obrigada. levar ou qualquer outra coisa, fica tranquila, faz o que você tem que fazer, eu seguro aqui. Tá? Mas essa é a prioridade, mais do que a live. Fica Obrigada. tranquila. Obrigada mesmo. Mas para mim é muito importante estar aqui, então espero conseguir não ser muito conturbado aqui a presença do bebê. Mas acho que não, acho que vai ser tranquilo. Continuando me apresentando agora de um lado mais profissional, como o Thiago falou, eu trabalho com FAP, que é a Psicoterapia Analítica Funcional. Eu estudo FAP desde a graduação, faz mais de 20 anos. Eu tive o prazer, o privilégio de aprender a atender já com FAP. Então, eu não sei muito atender sem FAP,
mas as pessoas que conhecem FAP depois que já atendem sentem uma diferença muito grande na forma de atendimento. A FAP, ela é uma abordagem das terapias contextuais e vinda completamente da comportamental, e ela trabalha com um grande foco na relação terapêutica. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu estou em sessão com o cliente, eu vou olhar para a forma como ele se relaciona comigo e a forma como eu me relaciono com ele para, a partir daí, promover as mudanças. A gente acredita que existem paralelos funcionais nos diferentes contextos da vida do cliente. Que raios é isso? Quer dizer que os problemas interpessoais que o meu cliente encontra lá fora, no dia a dia da vida dele, se ele tiver comigo, terapeuta, uma relação real, verdadeira, ele vai apresentar essas mesmas dificuldades comigo. Talvez apareça com outra cara, né, uma outra topografia, ou seja, ele vai emitir as dificuldades dele de um outro jeito comigo, e talvez numa outra amplitude, vamos dizer assim, né, talvez não seja tão intenso como nos outros contextos e tudo mais, mas as dificuldades vão estar lá. Funcionalmente falando, elas vão estar lá. E eu preciso procurar isso, né? Eu preciso tanto transformar essa relação numa relação real, como procurar essas dificuldades do cliente dentro da sessão. E é a partir daí que começa o trabalho do terapeuta FAP. Manejando a forma de interagir com ele, de forma que seja uma relação verdadeira, né? Não é algo fake, não, é para ser totalmente verdadeiro, e ao mesmo tempo ajudando ele a desenvolver as coisas que ele não consegue fazer lá fora. Então, formas de interagir diferente do que ele vem interagindo com o mundo. Né? Nisso a gente cria uma relação de intimidade muito profunda com o cliente, a gente precisa estar junto com ele nesse processo, porque, veja, é um relacionamento interpessoal, e a gente trabalha a partir desse relacionamento interpessoal. Então, a gente deveria pensar que o terapeuta FAP não pode ter problemas de relacionamento interpessoal para poder ajudar o cliente a lidar com seus problemas. Tipo, isso é irreal, né? Isso não existe. Todos os terapeutas, como todos os seres humanos, vão ter problemas de relacionamento interpessoal. Então, a gente precisa lidar com as nossas próprias dificuldades para conseguir ajudar o cliente a lidar com as dificuldades dele. Então, é todo um manejo de como lidar consigo mesmo e com o outro dentro da sessão, sempre focando o objetivo terapêutico do cliente. É uma delícia, dificílimo e delicioso. Mas eu fiquei curioso com uma coisa, eu achei muito interessante, mas eu fiquei curioso com uma coisa, você se formou há mais de 10 anos e você falou que começou a sua prática, quase 20. mais, quase 20, e você começou a sua prática com FAP. A maior parte do meu público aqui é um público que veio através de um mindfulness, ou esse mindfulness assim meio da autoajuda, ou da espiritualidade, ou mindfulness dos programas de mindfulness que eu comentei contigo até. Algumas pessoas vêm da psicologia, as que vêm da psicologia vêm de contextos um pouco mais comportamentais, contextuais, então entendem o que você está falando. Mas como é que você ouviu falar de FAP lá na época da sua faculdade? Porque aqui no Brasil é relativamente recente a chegada das comportamentais contextuais. Eu lembro que eu estava no começo, quando isso aconteceu, e eu vi ali o pessoal questionando a onda da terapia cognitivo-comportamental, falando, não, olha, o pessoal comportamental tá trazendo mudanças, tem uns papers mostrando aí que os componentes comportamentais melhoram mais do que os cognitivos numa série de condições, e aí voltou uma conversa sobre teoria comportamental, mas você lá atrás já teve alguém que te lançou essa luz, porque a gente sabe que as comportamentais contextuais têm mais tempo do que o que chegaram no Brasil, né? Chegaram há pouco tempo no Brasil a popularização. Alguém te lançou essa luz muitos anos atrás? Me sinto extremamente privilegiada, porque sim, um dos primeiros estágios que eu fiz, eu me formei na USP e tem a Sônia Meyer, agora ela está aposentada, tinha a Sônia Meyer na USP, e a Sônia Meyer acompanhou essa chegada lá nos primórdios, tanto da ACT como da FAP aqui no país. Ela se vinculou primeiro à FAP, né? Ela trabalha muito mais com FAP, e quando eu fiz estágio com ela, eu estava no 4º ano da graduação, isso foi 2002, ela já trouxe o primeiro livro da FAP como leitura ali do estágio de atendimento, estágio na clínica. Uma certa raridade isso, não? Uma certa, sim, foi sim. fora da curva. Eu acho que sim, isso acontecendo há 20 anos atrás, eu acho que sim. Hoje existem muitas faculdades que falam de FAP, né? Mencionam a existência da FAP. Mas eu tive esse privilégio.
ou até tem uma aula introdutória, tal, mas até uma colega, a Liane da Rasa, uma vez ela definiu, existe a FAP que a gente ouve falar na graduação, existe a FAP de verdade, tem uma diferença muito grande. Mas eu tive esse privilégio de ter aula com a Sônia Meia, lá nos primórdios da coisa, então um pouco, a FAP, a primeira publicação da FAP é de 87, foi um capítulo num livro do Jacobson, que inclusive é a primeira publicação de ACT também, nesse mesmo livro. Ainda com aquele outro nome, compreensiva, como é que era o outro nome da ACT? Era alguma questão compreensiva, agora eu não vou lembrar, e depois mudou de nome. E também o primeiro 80 aí? capítulo saiu. 87. 80? Pensa bem, em 87, tirando alguns lugares isolados no Brasil, que tinham alguns bolsões comportamentais, se eu não me engano, alguns lugares do Nordeste, a USP, tinham alguns bolsões comportamentais sobreviviam, e é o que permanece até hoje, porque você começou definindo a FAP como um tipo de psicoterapia, correto? Correto. Você começou definindo como um modelo de psicoterapia. Mas, Alessandra, é interessante pensar que quando a gente fala em psicoterapia, ainda hoje para as pessoas, elas imaginam, e é natural, a imagem do Freud, né? De um senhor com um charuto, de uma pessoa deitada, e alguém, ou então alguém com uma prancheta, assim, anotando. Eu sempre tento partir dessa linguagem mais comum e falar, olha, o que a Alessandra está falando, o que o Thiago falou, a princípio o setting é o mesmo. Tem um terapeuta ou uma terapeuta e um paciente ou uma paciente ali. E geralmente é uma pessoa falando de seu sofrimento, de algum tipo de sofrimento, de uma condição de sofrimento, e uma outra escutando. Perfeito. Você conseguiria, de maneira sucinta, dizer assim, por exemplo, olha, a FAP é uma... Você, inclusive, usou termos aí que para as pessoas, elas podem achar que você está falando de engenharia. Você falou topografia. A pessoa falou, caramba, topografia, mas eu essa falei não até é o uma... jeito da resposta. Uma linguagem técnica, topografia. Sim, mas não é comum você ver, eu entendo o que você está falando, mas talvez algumas pessoas escutando entendam assim, caramba, topografia, terapia, eu pensei, ela está nivelando algum terreno, ela está fazendo alguma coisa. O que é, por exemplo, a FAP? Como é que eu diferenciaria uma pessoa que está numa sessão de psicanálise? Eu sei que essa conversa é longa, mas em linhas curtas você conseguiria dizer por que não é, por exemplo, como uma pessoa ali numa sessão de psicanálise falando sobre, por exemplo, os medos dela em crescer, em ser uma pessoa adulta? Como é que o que difere um terapeuta ou uma terapeuta FAP de uma terapeuta, por exemplo, psicanalista ali na escuta? É total a diferença? Ela é técnica, ela é teórica, ela é total? Ela é em todos os âmbitos na minha interpretação. Ela é uma diferença teórica bastante grande. A epistemologia da psicanálise é completamente diferente da comportamental e, consequentemente, da FAP. Então, a forma de entender o ser humano é completamente diferente, né? Então, a gente vai olhar por ângulos diferentes. Agora, a técnica, consequentemente, vai ser diferente. A experiência da pessoa, do paciente, pode ou não ser diferente. E Sim. não necessariamente vai ter um abismo entre as duas coisas. O raciocínio do terapeuta é completamente diferente, mas a experiência do paciente não necessariamente. E aí vem uma questão muito interessante da FAP, sobre o surgimento da FAP. Acho que vale a pena contar a história do surgimento da FAP. A FAP, não só do surgimento, mas também da forma como ela vem sendo ensinada, acho que vale a pena falar também. A FAP, ela surgiu do trabalho do Robert Kohlenberg, ele gostava de ser chamado de Bob, ele faleceu agora esse ano, infelizmente, mas enfim, o Bob Kohlenberg e a Mavis Tsai, foi o trabalho conjunto desses dois. O Bob era supervisor na universidade e a Mavis era uma estudante, uma aluna de pós-graduação. Né? Nos Estados Unidos eles começam a atender só na pós-graduação, a faculdade deles, a graduação em si não é exclusiva de psicologia, é uma formação completamente diferente da nossa, e aí a Mavis estava começando a atender na pós-graduação com supervisão do Kohlenberg. E ele começou a perceber que ela tinha um jeito de manejar a sessão. Na verdade, o que ele começou a perceber foi que os resultados que os clientes dela atingiam eram muito diferentes dos outros. Eram relações intensas, eram relações profundas que ela travava com os clientes, emocionais, e que os resultados alcançados eram muito mais amplos do que normalmente se via com os outros estudantes dele, nas outras pessoas que ele acompanhava em terapia. Deixa eu tentar ver se ele quer mamar aqui. Então.
Com isso ele ficou muito intrigado, muito curioso, e falou, deixa eu estudar o que essa menina está fazendo em sessão. No que ele foi estudar, ele percebeu que ela tinha um foco no relacionamento terapêutico muito grande. Então, ela olhava para essa relação, para a forma como ela interagia com o cliente e como o cliente interagia com ela, e trabalhava em cima disso. Então, a partir do behaviorismo radical, da comportamental, eles foram descrevendo o que ela fazia em sessão. E foram aprimorando aprimoraram a teoria a partir da prática, aprimoraram a prática a partir da teoria. Esse foi o nascimento da FAP. Agora, quem é a Mavis Tsai, essa aluna deles? A Mavis, ela tinha um interesse anterior na psicanálise. Ela gostava muito de ler textos de psicanálise. Quando ela começou a atender ali com um supervisor que era behaviorista radical e que tinha ali uma pegada cognitivista, porque é o que os americanos faziam no consultório, né? Naqueles tempos, era muito mais o cognitivismo que existia dentro da clínica. Então, a Mavis começa a atender com todo a base na psicanálise que ela tinha, pelo interesse de ir atrás de textos, e com o supervisor comportamental. E a FAP nasce disso, né? Então, por isso que eu digo, a experiência do cliente não necessariamente é diferente. O fenômeno que a psicanálise trabalha envolve a transferência contra a transferência. Alguns inconsciente também, né? O inconsciente muito, né? Mas a transferência contra a transferência é crucial na comparação com a FAP, porque é o mesmo fenômeno com a qual a FAP trabalha. Até onde eu entendo da psicanálise, alguns psicanalistas vão trabalhar entendendo a transferência contra a transferência como sendo um problema, enquanto outros vão trabalhar como sendo a coisa mais rica que pode estar acontecendo em sessão para se trabalhar, que daí se aproxima mais da FAP. A FAP vai trabalhar com esse fenômeno de como o cliente se relaciona com o cliente ou paciente se relaciona com o terapeuta e como o terapeuta se relaciona com esse paciente. Mas o manejo é diferente. A forma de lidar é diferente. Como as coisas que acontecem em terapia, né? Como as coisas acontecem em terapia, assim, enquanto talvez isso que ficou popular de uma psicanalista, por exemplo, que ela tá essa coisa da relação do inconsciente para inconsciente, do não dito, a base epistemológica, conceitual da psicanálise, que ficou dentro da cultura popular, a relação de uma pessoa tentando ajudar a outra ou cuidar da outra. E tem uma frase até que é supostamente atribuída a Freud, mas deve ser mentira, como a maioria dessas frases atribuídas. Mas tem uma frase que é atribuída que é: não há cura senão através do amor. Eu acho que isso valeria para a FAP também. Assim, o que acontece numa terapia. Só que o que está sendo olhado, o que está em jogo, é absolutamente diferente. Porque quando a gente está falando de uma terapia que está pautada no comportamentalismo, a gente está dizendo que todos os fenômenos vão ser vistos enquanto comportamentos. Né? E do outro vão estar sendo vistos como manifestações do inconsciente, etc. e tal, que eu poderia dizer que é um pouco mais gasoso em termos de você ver de fato o que está presente. Né? A empiria visual é mais complexa. O comportamentalismo você tenta não alcança, trazer... né? O inconsciente, exato. Você não vê. Ele é gasoso, ele precisa ser postulado, ele precisa ser... Por isso até é importante fazer todo esse prolegômeno, Ale, porque por isso que eu estou fazendo essa série Mindfulness, Ciência e Psicoterapia, porque eu entendo que como Mindfulness vai ser operacionalizado dentro das comportamentais contextuais, eu entendo inclusive como uma compreensão transteórica, tá? Como uma compreensão que ela pode ser útil para qualquer psicoterapeuta. Então, eu até entendo, porque daqui a pouco a gente vai entrar no Mindfulness, que como o Mindfulness é visto, não a terapia como um todo, porque não tem como uma pessoa ser terapeuta FAP e psicanalista ao mesmo tempo, viraria uma esquizofrenia. Não. Mas talvez o entendimento de Mindfulness, como as comportamentais contextuais trazem, ele possa sim ser transteórico. Eu estou com essa ideia, com uma hipotetização a partir dos meus anos de estudo, de que esse entendimento, e a gente já vai entrar nisso, esse entendimento, a maneira como é entendida, a solidez, vou colocar dessa forma, a solidez pode ser transteórica, ou seja, mesmo um gestalt terapeuta, mesmo um psicanalista, mesmo uma pessoa de outra área pode utilizar o Mindfulness através dessa perspectiva. O que a pessoa vai fazer a partir disso é outra coisa, mas a perspectiva inicial
Pode ser a mesma, Eu pode acho. ser semelhante. É, mas é curioso ver que essa questão de não há cura senão através do amor, me parece, sobretudo, que eu ouvi falar de FAP, dos meus amigos, eu vi até que o Paulão estava aqui, o Paulo, o Jonatas aqui do Sul, alguns colegas que trabalham com FAP, essa coisa muito forte da relação terapêutica, essa muito forte da questão da entrega, disso que eu estou colocando aqui como amor, e até acho que inspira um modelo, né, de FAP, que é O modelo amor, CL. coragem, como Consciência, chama? coragem e amor. Consciência, coragem e amor. E aí é interessante a gente pensar nas transformações da forma de ensino da FAP, quando a gente fala do modelo CL. Desculpa te cortar, Thiago. Não, Eu mas é vejo importante, importante da gente porque eu lembrar. estou fazendo esse link para dizer que existe algo que une, porque eu estou nessa perspectiva um pouco mais transteórica, que é o amor pelo sofrimento do paciente. E, ao mesmo tempo, o amor pelas minhas condições de sofrimento nessa relação, que eu também sofro numa relação com o paciente, sofro por ele, sofro por não saber o que fazer, sofro pelas minhas ações, que eu as julgo como equivocadas ou corretas, assim como também me regozijo. Que isso une o papel, esse papel do psicoterapeuta. Faz sentido isso dentro da FAP? Faz, eu não diria o amor pelo sofrimento do paciente, eu diria o amor pelo progresso do paciente. E isso envolve sofrimento. E aí, quando a gente fizer o link com Mindfulness, isso vai ficar mais claro. Não tem muito como a gente melhorar, desenvolver respostas de melhora sem passar por incômodos. E isso gera sofrimento, isso gera sentimentos que eu quis ruins. dizer, o amor pelo sofrimento. E o que acontece com o ensino da FAP? Lá atrás, quando eu tive esse privilégio de começar a atender, já estudando FAP, a gente se baseava no primeiro livro publicado da FAP, que é um livro com descrições bastante comportamentais a respeito da FAP. Então, ele descreve de forma relativamente precisa, em termos comportamentais, o que acontece dentro de uma sessão terapêutica conduzida por essa abordagem. Mais tarde, 2009, acho que foi em 2009, saiu o segundo livro da FAP, que é um livro que vem com uma pegada completamente diferente. Existe lá a base comportamental, ela não deixou de existir de forma alguma, mas o objetivo do livro não é descrever de forma precisa, em termos comportamentais, o que acontece numa terapia FAP. E sim usar termos intermediários, os tais do middle level terms, para conseguir chegar... A princípio foi descrito como chegar em mais pessoas, não só quem era comportamental, mas eu entendo isso de uma forma um pouco diferente. Um dos grandes objetivos era para conseguir passar mais fielmente o que é fazer FAP. Porque uma coisa é a gente descrever comportamentalmente de forma técnica o que é fazer FAP, fica uma coisa meio seca. Você vai evocar um comportamento de melhora e reforçar este comportamento. Técnica, pura técnica. Quando você descreve com os middle level terms, você vai ter a consciência do momento presente, do que está acontecendo entre você e o seu paciente, e você vai convidá-lo, você vai ter a coragem de convidá-lo a fazer aquilo que é difícil para ele na relação com você. E você vai acolher, de forma amorosa, aquele progresso que o cliente emite. É muito mais soft, muito mais fofo, muito mais acolhedor essa forma de descrever. E acho que são aqueles CRBs que as pessoas ficam confusas quando vão ler sobre papo, vê aquele negócio de CRB1, CRB2, CBS. Isso. CCR, né? São em português ou em inglês é a sigla. Mas mesmo quando a gente fala dessa forma mais fofa, né, a gente acaba pensando sempre nos tais CRBs, posso descrevê-los eles daqui a pouco, mas o grande ponto é o seguinte, acaba transmitindo um pouco mais a emoção que existe dentro da sessão FAP. Não é uma coisa seca e técnica, estou aqui pensando qual é o comportamento que eu vou evocar. Começa que se você pensar demais numa sessão FAP, você perdeu o que o cliente está vivendo, você perdeu o momento, você perdeu o time, você perdeu o tal do CRB, você deixou de reforçar o que tinha que reforçar. Pensou demais... E aí entra mais, né? E aí entra mais, isso aí que você falou, se você pensar demais, você perdeu o contato com você... Ferrou tudo, a sessão já vira como se fosse uma engrenagem, uma mecânica. Exatamente esse o ponto. É aí que entra o Mindfulness na FAP, porque na hora que o ensino da FAP progrediu
e foi ser descrito com os termos intermediários, o modelo ACL, que é a consciência, a coragem e o amor, você chega no mindfulness, você tem que estar presente de corpo inteiro na sessão. E foi muito interessante, porque lá no laboratório da Sônia Meyer, depois eu continuei estudando no laboratório dela, fiz meu mestrado na psicologia experimental, não com ela, e depois voltei para o laboratório dela para fazer o doutorado em psicologia clínica. E durante o doutorado eu tive o privilégio de ir para fora, ir para os Estados Unidos e trabalhar com o Jonathan Canter, com a Mavis, com o Bob, com todos eles, e comecei a me aprimorar. Puta privilégio, puta privilégio. E me aprimorei em como ensinar a FAP. Fui a primeira pessoa a tirar a certificação de treinadora FAP no país, graças a esse privilégio de poder ir para fora aí durante o meu doutorado e estudar com os criadores, a nata ali da teoria. E o que eu fui entendendo? A FAP é muito mais do que descrições teóricas. E a gente não aprende isso na teoria, não aprende a fazer FAP na teoria. A teoria é essencial, a gente precisa entender a base dela. Mas a gente precisa se jogar na experiência para poder aprender na prática e experiencialmente o que é fazer FAP. Porque é muito mais sobre o estar presente, total mindfulness, e como conduzir a relação nessa presença. Eu posso estudar sobre isso, mas eu não vou saber sobre isso se eu ficar só enfiada no livro. Eu preciso interagir com alguém tentando chegar nisso. Mas você falou uma coisa curiosa, quando você fala dessa mudança de modelo, você falou uma coisa curiosa. Recai sobre o comportamentalismo, coisa mais linda, recai sobre o comportamentalismo, essa crítica que é completamente infundada, mas que acabou sendo difundida aqui no Brasil, não sei bem porquê, eu acho que pelo próprio influxo sul-argentino do crescimento da psicanálise e de uma importância do crescimento da psicologia social, mas recaiu sobre as visões comportamentais, que elas eram reducionistas, mecanicistas, aquela coisa toda, né? Reforço, punição, entendimento, vamos concordar, absolutamente tosco sobre o que é, mas raro. Mas isso acabou sendo difundido, inclusive, por professores. Infelizmente, eu vi isso muito acontecer. Ainda é. Isso é o mais assustador, ainda é. E veja bem que você fala, mas de certa forma, você traz aqui uma coisa quando você fala, olha, o próprio pessoal da FAP percebeu que se ficasse no CRB, reforça, não reforça, faz, observa, percebeu que alguns, talvez, estudantes estivessem se atrelando ou colocando muita ênfase nessa técnica, né? Não sei se dá para dizer nessa topografia, mas que o coração da coisa não era exatamente isso. O coração da coisa estava muito mais... Esse é o grande ponto, Thiago. A abordagem não mudou. O que mudou foi a forma de ensinar a abordagem. E aí a gente da comportamental precisa fazer uma meia-culpa sobre essa visão distorcida que as pessoas têm sobre a abordagem. É reducionista, é mecanicista, sei lá o quê. Visões errôneas, superficiais, totalmente distorcidas. E de onde vem isso? Da nossa forma de ensinar. Da nossa forma de ensinar. E existe uma confusão muito grande, eu acho que no ensino e, consequentemente, na aprendizagem, em relação a comportamental especificamente, ao que é pesquisa e o que é atuação. Porque as pessoas acham que, mas o terapeuta comportamental fica dando balinha para a criança dentro do consultório para reforçar o comportamento. Claro que não. Mas em algum momento isso foi feito enquanto pesquisa, para ver se o reforço reforça, para ver se a consequência da resposta é capaz de mudar o que a pessoa faz. Né? O reforço é aquilo que a gente recebe como consequência da nossa ação e que mantém ou não a nossa ação, dependendo se ele é reforçador ou não. Desculpa te interromper, só dar um abraço para o Gerson, meu colega, professor de Mindfulness, psicólogo que entrou aí, o Léo Costa também, um grande divulgador da prática baseada em evidência. Léo, a gente está falando sobre Mindfulness. E passar para frente o bebê também. Tá, Mindfulness, ciência e psicoterapia. Você tem muito alcance, se depois quiser compartilhar, para a gente parar de falar bobagem sobre Mindfulness, vai ser uma grande ajuda a gente levar uma visão científica de Mindfulness adiante. Eu te interrompi, desculpa, Alessandra, mas só para dizer que, de fato, a gente está preocupado em tentar fazer uma visão associada, de alguma maneira, à ciência, sem fetichizar a ciência, mas com responsabilidade. Termina o seu raciocínio, você estava falando da questão da meia-culpa, do comportamentalismo. Porque eu acho que a forma de ensinar a comportamental, certamente, e acho que hoje em dia
por muitos professores não mais, mas lá nos primórdios, certamente contribuiu para essa visão distorcida que as pessoas tinham e ainda têm sobre a comportamental. Eu lembro, durante a graduação, uma colega que tocava violão, ela era comportamental, ela estava seguindo essa abordagem, e um dia algum colega psicanalista soube que ela tocava violão, e olhou para ela e falou: você toca violão? Mas você é behaviorista, como é que você toca violão? E, tipo, por que as pessoas estão achando que os behavioristas são robôs, comem criancinhas e coisas do gênero, sabe? A gente não tá... Tem ratos dentro de casa, caixas de Skinner, fica esquema de reforçamento, sei lá, pombos e dando ratos choque dentro em de casa. rato, nas pombas, nas crianças, em todo mundo, paciente. Não, a gente não dá choque em ninguém, pelo amor de Deus. Você entra na casa do behaviorista, imagina você entra na casa do behaviorista e fala: aquele ali são os meus pombos, presta atenção que eu vou fazer agora. Estala o dedo e todos os pombos giram assim, né? Pois é, pombos adestrados, né? E aí não ouço música, não toco violão, não como Ficou chocolate, isso, né? não. Ficou isso, né? Como se fossem coisas separadas. Então, a forma de ensinar estava errada, com certeza estava errada. E foi isso que a FAP entendeu num determinado momento, né? Principalmente a Mavis, foi a Mavis que promoveu isso. Eu não diria que a forma inicial da FAP de ensinar estava errada, mas faltava. Né? Pelo menos para alguns terapeutas alcançarem o que realmente é a FAP, faltavam outras formas de descrever. E aí o que se muda não é a FAP. Quando saiu o segundo livro da FAP, que tem esses termos consciência, coragem e amor na capa, no título do livro, muitas pessoas muitos comportamentais ficaram horrorizados e falaram: meu Deus, a FAP deixou de ser comportamental. E tipo, não, a FAP está achando formas mais funcionais de ensinar o que realmente é feito na sessão. De falar de uma forma que alcance os terapeutas e não pareça que é totalmente um raciocínio teórico, porque não é. O raciocínio teórico é essencial, mas se você fica dentro da sessão pensando sobre o que você deveria fazer, você não está presente, você não está mindful, você não está em contato com o seu cliente e você não está vendo sequer os tais dos CRBs. CRB, para quem não conhece, é um termo para comportamentos clinicamente relevantes. Né? CRB é o termo em inglês, mas é aquilo dentro da sessão de terapia para o qual o terapeuta FAP está olhando. Então, como eu descrevi lá antes, né? A gente acredita que existe o comportamento problema do cliente que ele emite no dia a dia dele, ele vai emitir na relação comigo. Isso seria o tal do CRB1. E aí eu preciso desenvolver a melhora, que é o tal do CRB2. Então, eu estou dentro ali da sessão manejando esses tais CRBs. Só que se você se perde na teoria dentro da sua cabeça, né, você vai para um raciocínio ali do que eu deveria fazer, você deixou de enxergar o cliente emitindo o CRB dele. Então, a gente precisa estar presente. E essa outra linguagem da FAP, não para todo mundo, mas para muitos terapeutas que trabalham com FAP, que tinham interesse na FAP, alcança melhor o que é fazer a FAP. Não é para todo mundo, eu digo, porque existe hoje duas vertentes dentro da FAP. O pessoal que gosta desse tal modelo ACL, que tem a linguagem, consciência, coragem e amor, e a galera que não gosta e que faz FAP de forma presente, íntima, e achou outras formas de descrever isso. Né? Então, existem essas duas vertentes. Mas o modelo ACL vem com esse objetivo de alcançar mais o que é fazer a FAP. Entendi. E você deixou bem claro aqui que essa ideia de presença, vamos pensar assim, num primeiro momento, da terapeuta ou do terapeuta, ela é fundamental. Ou seja, de estar realmente, vou brincar com essa palavra, com esse termo médio, encarnado ou encarnada em si durante a sessão. E aqui, então, eu vou fazer depois um cortes do flow, né? Vou fazer o corte a partir de agora para a gente entrar no mindfulness exatamente. Quando a gente fala em mindfulness, de um modo geral, Alessandra, as pessoas vêm à cabeça alguém meditando e muito tranquilo, muito tranquila e buscando a paz interior, tá? Tô pegando uma visão popular, que é o que ficou pela mídia, pela coisa, então, e eu passo por isso, né? Alguém fala: nossa, Thiago, você está nervoso? Você não é professor de mindfulness? Por que você está nervoso? Por que você tem que fazer um mindfulness? Do estereótipo do comportamental, né? O comportamental come criancinhas e não toca violão. O professor de mindfulness, ele está zen o tempo Exatamente, todo, né? é uma pessoa com a cabeça raspada, anda de manto, tem um sininho na mão, tal. Não sente De certa raiva, forma, não sente não nervosismo. sente raiva. De certa forma, isso não está errado a pessoa pensar isso, porque existe
em algumas vertentes, aí eu já estou entrando de fato na FAP, o mindfulness chega no Ocidente como uma adaptação de ensinamentos budistas, então vem todo esse influxo do budismo e da estereotipação ao redor do budismo, dessas figuras de monges e monjas. Então é aceitável, é normal que tenha essa ideia. Esses programas de mindfulness que começaram lá nos anos, final dos anos 70, início dos anos 80, ou seja, mais ou menos na mesma época que tiveram a primeira publicação de FAP, eles de fato são adaptações de ensinamentos budistas. Então esses primeiros professores, como o professor John Kabat-Zinn, por exemplo, que é famoso, eles eram alunos de budismo, então eles sentavam de pernas cruzadas, eles, enfim, incorporavam isso aí. Só que aí vem uma coisa curiosa. Vem uma coisa curiosa. Naquele livro de FAP que eu te enviei, que tem aquele capítulo 5, Self and É o Mindfulness, segundo livro da FAP. é o segundo livro da FAP. Eu já tinha colocado para o pessoal, tinha mostrado na live com o Tiago Alfredo, mas enfim, é o segundo livro da FAP, e eu estou falando, deixa eu ver se eu consigo mostrar, desse capítulo aqui, Self e Mindfulness, onde Kohlenberg, que foram seus professores, Meir Tsai, Canter e Parker, os autores, vão definir ali, veja bem, eu vou fazer eles estão falando de mindfulness, eu estou trazendo aqui uma visão crítica da coisa da meditação, que as pessoas entendem como meditação, e só esse parágrafo aqui que está marcado, tá? E aí seu comentário sobre isso aqui. Não surpreendentemente, dizem os autores, mindfulness é considerado um comportamento no contexto da FAP, a behavior in the context of FAP. Isso significa ser mindful ou estar mindful ou estar em atenção plena, seja lá como, é considerado um tipo de autoconsciência, self-awareness, que também tem uma participação no desenvolvimento do self. Consistente com uma definição, com um approach analítico-funcional, nós vamos traçar descrições topográficas de mindfulness e examinar os seus efeitos e consequências. O foco desses efeitos é implicações terapêuticas. Nós reconhecemos, de maneira total, que definir mindfulness em termos de efeitos terapêuticos exclui muitas noções aceitas e descrições topográficas, particularmente em contextos como prática espiritual ou autodesenvolvimento. Então, para evitar confusão, nós vamos nos referir ao fenômeno como mindfulness terapêutico. Eles falam assim, therapeutic mindfulness, para não ter confusão com coisas mais espirituais ou coisas de autoajuda. Tendo essa limitação em mente, nós começamos a considerar como outros vão definir mindfulness e a gente vai tentar extrair funções implícitas ou efeitos do que eles estão definindo ou dessa prática. Então, eles falam em mindfulness como um comportamento. Exato. Uau! Mindfulness é algo que a gente faz. Eu estou ou não mindful. Estou ou não. E aí, o que eles extraem do que serve ali para esse contexto terapêutico diante da FAP, né? O que é estar mindfulness para a FAP? Preciso de duas coisas. Preciso de aceitação, é uma atenção não julgadora do que estiver acontecendo, e eu preciso estar presente no aqui e agora. Então, estando presente no aqui e agora, eu acolho o que quer que esteja acontecendo. E aí isso na FAP se expande não só na FAP, né, mas a FAP trabalha com essa ideia de não só o que está acontecendo em mim, como o que está acontecendo ao meu redor. E isso cabe para o outro. Então, isso cabe tanto para o ambiente em si, né, o que está acontecendo com o ambiente, mas cabe também para o outro com quem eu estou interagindo. E aí a gente trabalha em FAP com a ideia, não exclusivamente, mas frequentemente, com a ideia de mindfulness interpessoal. Então, eu estou mindful na interação com o outro. Então, eu olho para como eu e você estamos nos relacionando, estou consciente do que está acontecendo entre nós dois neste momento, simplesmente aceito e não julgo. Isso é estar mindfulness para a FAP. É esse o mindfulness terapêutico. E levar isso para os relacionamentos do dia a dia é de uma riqueza maravilhosa. Porque você consegue manejar conflito de uma forma muito diferente de se você não está
ligado no momento presente, ou se você está ligado, mas está julgando o momento presente. Eu não deveria estar sentindo isso, eu não queria estar passando por isso, eu não queria estar pensando, não, eu só estou. Essa sou eu nesse momento. O que eu vou fazer com quem eu sou nesse momento é outra história. Mas é essa aceitação de quem somos nós dois nesse aqui e agora. Mas é curioso porque eles desmontam isso, porque o que você trouxe agora, por exemplo, é uma definição que você falou, agora uma definição que caberia para qualquer tipo de mindfulness. Por exemplo, caberia no budismo falar é o que está presente, é aceitar o que está presente, é emitir um comportamento de não julgamento, tem uma dimensão ativa, né? Só que é curioso, porque quando vocês vão ver eles desmembrando isso, eles vão falar sobre, por exemplo, discriminação de estímulos, Exato. eventos públicos e eventos privados. A explicação técnica vai entrar nisso. A explicação técnica vai entrar nisso. E é muito interessante porque essa explicação técnica que eu julgo, de certa forma, por mais que eu reconheça que seja uma linguagem comportamental, então ela é comportamental, ela não é psicanalítica, não é gestáltica, não é seja lá o que for, mas ela é muito interessante e fácil de visualizar quando a gente fala o mundo sobre a pele e o mundo sob a pele, como muitas vezes é dito, sobre o que está dentro e o que está fora, sobre desenhar, como os professores fazem em alguns manuais, que eles chegam a desenhar, sentir a mão e perceber eu sentindo a minha mão, que é diferente de sentir a mão. Sentir a mão é sentir, é físico, é sensação. Perceber eu sentindo a mão, e eles desenham, é uma outra esfera. Né? Você então pode é fantástico. fazer infinitamente, né? Você consegue perceber que você está sentindo a mão e você consegue perceber que você está percebendo que você está sentindo a mão. Não é um trabalho racional, né? É um trabalho de fato sentir. E é uma linguagem que une todos. A gente só está falando sobre colocar sobre formas explícitas de linguagem aquilo. E isso me ajuda, e eu entendo quando você fala nisso, Alessandra, que na verdade, então, qualquer prática, e não exclusivamente a meditação, e depois eu vou te lançar uma bomba aqui, vamos ver o que você acha, qualquer prática que auxilie o terapeuta ou o paciente a estar em contato com o que está presente, seja bom ou seja ruim, mas o que está presente, seja agradável ou desagradável. Qualquer procedimento, estratégia ou tecnologia comportamental que ajude a pessoa a estar nesse estado, então pode ser considerado uma prática de mindfulness, seja meditação ou seja algum outro tipo de exercício que não necessariamente é meditação. É isso? Ficou clara a minha pergunta? Tá cortando, deu uma cortada para mim. Você está me ouvindo bem? Cortou. Voltou agora. Tá me ouvindo? Voltou. Tá me ouvindo? Voltou? Eu acho Tá que me eu entendi a ouvindo? sua pergunta. Agora Tá. voltou. Você quer que eu repita? Agora sim. Quer que eu repita? Voltou, quebrou. Deixa eu ver se eu entendi. Você está perguntando, então, não importa a forma de treinar isso, qualquer forma de treino que seja capaz de trazer as pessoas para esse momento presente de forma não julgadora, seria uma meditação? É essa a sua pergunta? Ou não? Então, eu estou tentando fugir da palavra meditação, porque eu acredito que quando a gente fala meditação, isso evoca uma série de imagens, assim, quando a gente fala meditar, já evoca uma imagem nas pessoas de alguém assim, de alguém em paz. Eu estou tentando fugir do que a palavra, para onde a palavra nos joga. O que eu estou falando, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático. Talvez eu possa desenvolver em FAP Mindfulness com um exercício de meditação propriamente dito. Vamos agora meditar. Sinta os pés no chão, sinta o peso do corpo, perceba a respiração. Ou, por exemplo, algumas estratégias que se usam de... Imagine que você está dentro de uma sala de cinema agora, sozinho. E nessa tela do cinema passam imagens como se fossem os pensamentos passando, indo e vindo, como cenas de um filme. Isso não é meditação, isso é um exercício de imaginação, exercício imagético. Independente de qual estratégia que eu uso, meditativa ou não meditativa, se está ajudando a desenvolver um estado de presença não julgadora, é válido. Inclusive, a forma pode ser: o que você acredita que está acontecendo comigo agora?
Não precisa nem ser sobre você, sobre o que está acontecendo na sua cabeça ou no seu corpo. Pode ser você, eu te convidando a olhar o que está acontecendo comigo no agora. Pode ser, vamos só ouvir o som das árvores, dos pássaros. Tanto faz a forma. E, na verdade, isso é uma verdade na comportamental como um todo. Isso não é exclusivo da FAP. O que importa para a comportamental é o objetivo a ser alcançado, vamos dizer assim, e não a forma como a gente busca esse objetivo. É claro que a gente fala isso dentro de todos os princípios éticos, né, das relações, da terapia e tudo mais, mas até porque vamos dizer que, eu quero mudar o comportamento daquela criança, então vou bater na criança cada vez que ela faz o que ela faz que eu não quero que ela faça. Não, de forma alguma, até porque eu vou estar produzindo uma série de efeitos colaterais dessa história que não servem para aquilo que eu quero alcançar. Então, mas a forma é indiferente. A topografia, na linguagem técnica, é indiferente. Pode ser você pensando com você mesmo, pode ser você observando o seu corpo, pode ser você caminhando e sentindo a grama no seu pé, pode ser você observando o outro e, enfim, qualquer coisa que te faça entrar em contato com o agora. Acho que a aluna tua, até a Ângela, colocou que seria pensar na função e não apenas na topografia, viu? Os alunos, eles estudam direitinho e falam as coisas corretamente. Mas eu queria fazer uma provocação. Quando você fala que a topografia é indiferente, se eu convido o meu paciente agora a simplesmente prestar atenção nos sons do ambiente, ou as pessoas que estão nos escutando agora, a simplesmente prestar atenção nos sons do ambiente, sejam eles agradáveis ou desagradáveis ou neutros. Os sons que vêm do seu lado esquerdo, do seu lado direito, os sons que vêm à frente, os sons que são percebidos vindo de trás. Isso é uma coisa, é um procedimento para gerar presença, né? Eu estou convidando a pessoa a trazer presença para os sons do ambiente. E simples, estou trazendo um tipo de topografia. Você não acha que quando eu falo assim, em vez de eu convidar a pessoa para prestar atenção nos sons, ou para sentir os pés no chão, ou que seja para perceber aquilo que é entendido como pensamentos indo e vindo durante alguns segundos. Uhum. Quando eu falo assim, vamos fazer uma prática de meditação agora, você não acha que ao fazer isso eu corro o risco de evocar uma série de imagens, talvez, ou de ideias pré-concebidas e desviar talvez do propósito? Por exemplo, quando eu falo para alguém, vamos fazer uma prática de meditação, eu posso evocar a ideia de que eu vou fazer a pessoa relaxar, porque ela tem ideias pré-concebidas sobre o que é meditação. De que eu vou ajudar ela a encontrar o próprio eu, entrar num estado de... Eu, particularmente, evito usar a palavra meditação, a não ser que eu esteja num contexto de fato religioso ou espiritual. Assim. Você acha que faz sentido esse cuidado meu, ou você acha que eu estou sendo preciosista demais? Nem um pouco Do ponto de preciosista. vista da FAP. Nem um pouco Oi? preciosista. Nem um pouco preciosista. Do ponto de vista da FAP, inclusive isso é uma questão que traz muita dificuldade nas pesquisas da FAP. Do ponto de vista da FAP, cada cliente é completamente único e eu preciso achar a forma de evocar aquilo que eu preciso naquele cliente especificamente. Pode ser que para esse cliente que eu estou atendendo, cliente A, falar, vamos fazer uma prática meditativa, ele entende exatamente o que eu estou falando e se joga naquilo, deixa qualquer impressão religiosa ou qualquer coisa de lado e se joga nessa atenção no momento presente não julgadora. Pode ser que para o cliente B, se eu falar, vamos fazer uma prática meditativa, eu puxe ele para isso, inclusive gera incômodos e ele não tope. Para esse cliente, eu preciso entender que essa não é a forma de fazer isso. Essa não é a topografia certa, esse não é o jeito certo. O jeito possivelmente certo, ou outras tentativas, né? Esse jeito certo não existe, mas outras tentativas poderia ser eu simplesmente puxar ele para a prática meditativa sem contar que é isso que está sendo feito. E eu posso fazer isso, por exemplo, o que você está sentindo agora? Me conta o seu corpo, me conta fisiologicamente, me conta sentimentos. O que você vê em mim agora? Como é que está o seu ambiente agora? Presta atenção nos barulhos. Eu só convido ele para a prática sem dar um nome. E vai depender de o que vai funcionar para cada um. E pode ser que aquele cliente precisa olhar mais para ele mesmo. Então, o que você está sentindo agora? Pode ser que esse cliente que eu atendo aqui está muito acostumado a olhar para ele mesmo e não enxerga o outro. O que você acha que eu estou sentindo agora?
enquanto você está me contando essa história? Você consegue perceber que eu estou junto com você, que eu estou sentindo da mesma forma? Ou você consegue perceber que você causa um impacto difícil de eu lidar aqui? Vamos juntos tentar achar uma forma de lidar com isso diferente? Depende do cliente, E, para a gente não, escolher qual é a forma. mas isso é fantástico. Eu até te mandei uma apresentação do professor Kohlenberg, um PowerPoint de alguma apresentação que ele Olha, fez. Na apresentação, ele fala da crise dele. Tem um momento ali onde ele fala assim, isso aqui é mindfulness. E ele uhum, vai mostrar um exercício pré-setting terapêutico ali. uhum, Ele propõe, o professor Kohlenberg, ele vai falar, será que isso aqui é mindfulness? The FAP Precision Greeting Meditation. Ele vai chamar de meditação, mas no slide anterior ele fala, tem que tomar cuidado com a meditação, porque pode evocar outras coisas, que pode gerar psicose. Então, assim, eu percebo, com todo respeito, admiração, são mestres, que para os próprios autores é confuso. Quando eles vão se apresentar, tanto que no próprio livro da FAP, eles trazem um livro que se chama Mindfulness e Psicoterapia, que, na minha opinião, é um livro budista. O livro chama Mindfulness e Psicoterapia. tá. Eu não tenho nada contra o budismo, tá? Gente, pelo amor de Deus, às vezes as pessoas me acusam que eu sou absolutamente nada contra. É uma questão conceitual só. As pessoas ficam bravas comigo. Qual o seu problema com o budismo? Nenhum. Inclusive, eu vou em Nenhum, retiro mas não dá budista. para chamar de Nenhum. psicoterapia, porque é outra coisa. Não, então, eles trazem no capítulo Self-Mindfulness, no início, eles trazem uma definição do Christopher Germer, que é um livro clássico que se chama Mindfulness e Psicoterapia, mas 80% do livro traz uma perspectiva budista. Por isso que o professor Kohlenberg, ele brinca e ele chega a perguntar na apresentação dele, ele fala, isso aqui é Mindfulness? Ele pergunta. Uhum, Por quê? Porque quando você faz o que você fez agora, foi sensacional o seu exemplo, quando você fala, olha, o que a gente está sentindo agora? O que você sente no seu corpo? Né? Você não evocou nenhum tipo de imaginário que a palavra, o histórico da palavra pode evocar. Então, eu já fui em muitos lugares onde se faz terapia comportamental contextual e eu sempre fiquei muito preocupado quando antes de uma palestra alguém falava assim, vamos fazer uma meditação então? Aí batia um sininho, aí de repente todo mundo parava assim, ficava durinho, aí ficava num estado assim que você não entendia bem o que era, se era para ficar em silêncio, se era para encontrar paz, se era para... preciso cruzar as pernas e fazer aquela coisinha com É, a mãozinha assim na aí frente. batia o sininho de volta e tá bom, agora nós podemos falar. Eu falava, gente, será que é isso? Porque quando a gente evoca essa palavra, vamos meditar, ou meditação, tem um histórico de reforçamento por detrás das palavras, do tipo, às vezes aquela pessoa, como você falou, foi aluno de yoga, ou tem uma prática E muitas vezes tem uma espiritual, história aversiva. exato, uma história difícil, uma história de desagrado, de desconforto. Então eu sou um defensor ferrenho de que tenha um cuidado semântico em psicoterapia e acredito que, em particular, a FAP e algumas coisas associadas à RFT têm um potencial enorme de trazer um mindfulness não meditativo. De novo, eu não tenho nada contra a meditação, eu mesmo medito. Mas para fazer essa delimitação prática do que é o mindfulness em psicoterapia, até porque para a gente fazer pesquisa experimental com isso, as variáveis precisam estar muito bem definidas. Uhum. Se eu tenho variáveis se correlacionando ou superpostas, eu não tenho como fazer pesquisa com desfecho clínico, porque eu não Uhum. defini bem a variável. As Uhum. variáveis estão confusas. Mindfulness pode ser meditação, pode ser relaxamento, então eu não tenho como garantir os meus desfechos Uhum. clínicos. Mas eu sou acusado de ser preciosista. Eu até aceito essa acusação, não tem problema não. Dentro de uma perspectiva da FAP, faz sentido isso tudo que eu estou falando ou não? Faz, super faz. Mas Às existe essa vezes, quando confusão? quando eu estou dando algum treinamento em FAP, né, a gente faz muitas meditações, para usar o nome solto, muitas meditações, Uhum. e até estou me perguntando aqui, eu acho que muitas vezes eu falo meditação, mas eu sempre associo a, vamos chegar aqui? Vamos ficar Uhum. presente? Mas acho que eu sempre, acho que não sempre, mas muitas vezes eu coloco o nome meditação na história. Em algum momento eu menciono. Acho que é um cuidado importantíssimo. E é engraçado você trazer a coisa dessa forma. Para mim funciona pelo inverso. Olha que coisa interessante. Essa história de meditação para relaxar, para mim, pessoalmente, dentro de mim, não faz o menor sentido. Não estou dizendo que não faz sentido para o outro, estou dizendo que eu nunca consigo relaxar fazendo meditação. Para mim, meditação não Sim. serve para isso.
Agora, durante a gravidez do meu segundo filho, né, que estava aqui comigo, eu tive muito problema de insônia. E aí, todo mundo que eu comentava isso, faz meditação na hora de dormir. E, tá bom, vai, vou tentar. Fui lá, baixei 1.500 aplicativos de meditação, lá de noite, vamos meditar, tô aqui na insônia, vamos meditar. Que dormir o quê? Para mim não funciona. Porque meditação, para mim, é uma prática dificílima de estar em contato com o momento presente, de estar em contato muitas vezes com o sofrimento, de lidar com aquilo que é incômodo, né? De sentir e deixar o sentimento estar ali. Porque eu aprendi meditação, ou estar mindfulness, a partir da psicoterapia, a meditação terapêutica, né? O mindfulness, na verdade, terapêutico que a FAP fala. E para mim, quando falam, use a meditação para relaxar, tipo, não, dá um trabalhão meditar, você tá doido, eu vou ficar ativada se eu meditar e não relaxada, não faz sentido. Para mim, pela perspectiva como eu aprendi essa história de ficar mindfulness, né? E de ser esse esforço de estar ok com o momento presente. Faz sentido? Mesmo quando ele é incômodo, ele é aversivo, o que muitas vezes é realidade. Muitas vezes o momento presente é incômodo, é aversivo, tem incômodo no corpo, tem dor no corpo, tem incômodo naquilo que é percebido como universo mental, né? Ou por sobrecarga, por time traveling, né? Tá no futuro. Mas, Alessandra, é muito forte a ideia cultural e popular de que é um relaxamento. Mindfulness não é só relaxamento, é uma pílula de coisas boas, mais do que relaxamento. É uma pílula gostosa. Então, é uma pílula gostosa. Tanto que os aplicativos, inclusive, de meditação, entre aspas, você sabe o que eles fizeram? Eles já não são mais aplicativos de meditação. Eles têm história para dormir, aí eles contratam atores, artistas, Emicida, Cauã Raymond, tem o Cauã Raymond falando agora. Aquele cara que apresentava o Globo Repórter, o Cid Moreira. Eu vi uma. Olha você, agora meditar, que gravou a Bíblia, né? Então, assim, os aplicativos de meditação viraram um balaio de gatos. Eles são um balaio de gatos, assim, onde tem ali estratégias. De novo, a ideia é que como se a topografia fosse a mesma, mas não é. Porque acaba tendo funções diferentes, mas eles vendem como se fosse a mesma. É tudo meditação. O que me ajudou durante a minha insônia na gravidez foram as histórias para dormir. Porque para mim a função é outra. Aí eu consegui. Que não é meditação nem é mindfulness, né? Exato, eu conseguia sair verdadeiramente de mim, ouvindo a história para dormir, e aí eu dormia. Tipo, eu tô total não no momento presente. Eu tava na história, pensando na história, aí eu dormia. Isso funcionou para mim. Então, quer dizer, a topografia é parecida, mas é outra coisa que está sendo feita. Né? E acho que isso é importante a gente pensar. E nessa quebra entre qual é a função e qual é a forma, a topografia, é que a gente pode usar absolutamente qualquer topografia para trabalhar mindfulness dentro da FAP. Então, pode ser um convite para qualquer coisa. Pode ser que para algum cliente seja, faz esse desenho aqui, pega esse desenho e faz. Pode ser que para um cliente seja, feche os olhos e preste atenção na sua respiração durante 15 minutos. Pode ser que para o outro isso vai ser a coisa mais horrorosa do mundo, mas se eu convidar ele... Nossa, eu atendi uma pessoa um bom tempo que para ela era muito difícil estar na sessão. Muito difícil. A gente fazia a sessão andando pelo quarteirão. A gente caminhava ao redor da clínica. Era caminhar ao redor da clínica que conseguia deixar ela mindful naquele momento da terapia. Trazia ela para o presente. Trazia ela para a interação comigo. Era, inclusive, dividir a atenção dela com outras coisas. Porque se ela focasse só em mim, aquilo era tão aversivo, né? O estar pensando nela, estar nessa relação. Só isso é tão aversivo que eu não dou conta. Eu preciso dividir com o pássaro, com o carro, com todo mundo. E aí ela consiga estar verdadeiramente presente comigo. Quer dizer, não tem cara de meditação, mas é mindful. Exato. E para a gente finalizando, a gente está chegando no final, eu acho que então o que você está ensinando para nós aqui é o seguinte. Perceba se de fato a topografia, ou seja, o procedimento, a estratégia, a tecnologia que você está usando, se de fato aquilo que você está usando está indo na direção da função que você deseja, que é contato com o momento presente de uma maneira não julgadora. Tendo em mente de que algumas topografias tradicionalmente utilizadas para desenvolver mindfulness
podem exercer uma função, inclusive, contrária, ou aversiva, ou outra função. Então, desde que a terapeuta tenha clara consciência de que aquela topografia, seja meditativa ou não meditativa, ela de fato está promovendo essa função de contato com o presente, então aí tanto faz a topografia que vai ser utilizada. É isso? É isso, com um adendo, Thiago, de que é isso. Existem práticas meditativas que levam a outras coisas e não tem nada de errado com elas, né? Não tô julgando elas de nenhuma forma. Tô dizendo, não é isso que vai ajudar a estar no momento presente dentro de uma relação. Se a gente pensa na relação, a FAP, ela é uma psicoterapia, mas ela é mais do que isso. Se você estuda a FAP, se aprofunda na FAP, aprende a conduzir essa relação terapêutica, ela pode facilmente se transformar numa forma de vida, um meio de viver. Porque te ensina a estar presente nos relacionamentos. É lógico que em alguns momentos vai ser mais fácil, em outros mais difícil, né? Então, se o seu objetivo é usar esse comportamento de estar mindful para se relacionar melhor com o outro, tanto faz a forma. Inclusive, você pode treinar. Acho que algumas práticas meditativas lidam com isso popularmente, mas eu acho que popularmente nem tanto. Você pode treinar mindful caminhando na grama, sentindo a grama no seu pé, né? Você pode treinar enquanto você escova os dentes. Você pode treinar com uma uva passa na boca, das formas mais tradicionais ou das formas menos tradicionais, mas é o treinar a presença. É desse mindful que a FAP trata, para melhorar o relacionamento interpessoal, né? Eu preciso saber o que está acontecendo comigo para conseguir comunicar de forma ideal, ou ideal está longe de ser, mas de forma atingível ao outro, né? É muito fácil a gente entrar em conflitos desnecessários, em brigas, em brigas de relacionamento, né? Por exemplo, marido e mulher, amigos e vizinhos, parentes, se a gente não está atento ao que a gente está realmente sentindo. E qual é o nosso objetivo? Você está lá no almoço de família e de repente alguém expressa uma opinião política completamente diferente da sua. Se você não para pensar, você só vai, se você é uma pessoa que fala, você só vai e rebate aquilo e pronto, dali a 5 minutos está um bate-boca na família. Agora, se você ouve opinião política e você ouve isso mindful, putz, essa opinião política me cheirou esse incômodo aqui. O que eu quero dessa reunião em família? Eu quero conseguir continuar almoçando de forma harmoniosa com esses parentes e acabar esse domingo feliz? Ou não? O mais importante para mim agora é colocar a minha opinião e mostrar que eu tenho uma opinião diferente e, quem sabe, fazer algum efeito nessas pessoas. É uma escolha, né? O que eu quero nesse momento? E nesse momento eu posso querer simplesmente terminar o almoço quieta e deixo o outro falar e eu vou lidar de forma diferente com os meus incômodos. Eu vou ficar com eles e vou deixar eles irem embora na hora que acabar essa situação. Agora, se eu vou ficar remoendo isso depois, eu já não estou completamente mindful nesse depois, né? Se eu levo esse remoer comigo, putz, será que eu precisava ter feito isso? Ou então não, o que eu preciso agora é mostrar minha opinião e talvez mostrar minha opinião afete alguns dos familiares que estão presentes, e isso é bom para mim. Então tá, então mostre a sua opinião, mesmo causando conflito em família, né? O estar mindful é saber fazer essa escolha de o que eu É faço com o que eu lucidez, estou né? sentindo, é lucidez. É presença na relação e lucidez dessa relação. E como isso afeta a terapia, né? Como que isso Absurdamente. afeta a qualidade da terapia, porque eu consigo perceber se eu estou com o paciente, com a paciente, ou se eu não estou, Exato. que a gente se distrai também, a gente se pega em fluxos Se distrai. de toda a natureza. Então, imagina a carga que isso tem em psicoterapia, enorme, a capacidade de você, inclusive, tá presente ali, né? E Então, não de só pela novo, assim como as... distração, né? Mas pelo objetivo do cliente. Porque, veja, vamos supor que o seu cliente, você está lá atendendo uma pessoa, você é psicoterapeuta, e o objetivo com esse cliente é ajudar ele a se colocar mais no mundo. Ele tem uma dificuldade de se expressar, ele não consegue falar com o chefe dele quando ele precisa de algo importante, ele não consegue contar para a esposa dele as necessidades dele, ele não consegue com o vizinho, olha, o barulho do cachorro está me incomodando, será que tem uma forma diferente da gente lidar com isso e tal? Ele não consegue, ele se cala, se cala, se cala, se cala. Até um erro está colocando ele, né? Normalmente as mulheres é que estão muito mais nesse lugar, não que os homens não possam estar, mas seria mais abrangente se eu falasse das mulheres. Mas enfim, esse cliente tem essa questão.
né? Ele não consegue se expressar no mundo. Aí ele chega um dia na terapia e fala: Alessandra, eu fiquei muito chateado com o comentário que você fez na semana passada. Quando você fala que eu XYZ, eu me sinto um cocô. E aí eu ouço o que ele está falando e eu penso, pô, mas eu não falei isso na semana passada. E aí eu começo a tentar convencê-lo de que não foi isso que eu falei. Mas veja, é um cliente que você está tentando ajudar a se colocar mais no mundo. Tanto faz o que você falou na semana passada. Ele acabou de se colocar mais no mundo na relação com você. Então, é isso que eu preciso pensar. Se eu estiver presente, é isso que eu vou enxergar. Independente do que eu falei na semana passada, e eu posso eventualmente corrigir ou não o que eu falei, mas independente do que eu falei, agora ele está conseguindo fazer comigo aquilo que eu quero ajudar ele a fazer no mundo. Eu preciso validar isso. Eu preciso mostrar para ele que isso é precioso. Putz, que bom que você está me trazendo isso. Eu não tinha como saber que era assim que tinha chegado em você. Não era, posso até complementar, não era a minha intenção, ou não foi isso que eu quis dizer, mas que bom que você me trouxe. E eu posso falar isso explicitamente, que bom que você está trazendo, ou eu posso simplesmente falar, nossa, me explica melhor, o que aconteceu, o que te incomodou? Sem explicitar, né? Estou achando legal que você está me contando isso, mas simplesmente deixar ele falar, dar esse espaço para ele falar. Eu estou, em linguagem técnica, reforçando essa mudança que ele está conseguindo fazer comigo em terapia. Mas se eu não tiver mindful, eu não vou entender que é isso que está acontecendo no momento presente. Eu vou ficar no meu incômodo de, puta, ele está me acusando de ter falado um negócio que eu não falei, ou, ai, que desconforto, eu estou me sentindo uma terapeuta ruim agora, então eu vou simplesmente mostrar para ele que eu sou capaz e dane-se o que ele está me falando. Se a gente não para pensar, a gente pode reagir dessas formas. E simplesmente começar a se defender de uma coisa que não precisa ser defendida, e sim precisa ser celebrada dele estar trazendo incômodos. Né? Mesmo que os incômodos dele não sejam algo que te agrade. Mas ele está trazendo incômodos. Se essa for a questão do cliente, isso precisa ser celebrado. Faz sentido, Thiago? Não, total, total. E aí eu entendo que você está colocando que essa habilidade de mindfulness ela é basal, assim, para um terapeuta FAP. Isso está bem estabelecido, me parece então que sem essa habilidade estar bem estabelecida, é muito difícil de conduzir uma terapia FAP. Muito, muito. E digo mais, sabe, quando você me convidou para falar disso, eu comecei a pensar no assunto, e aí ontem você me mandou os textos, e até me surpreendeu você ter mandado textos sobre isso, porque o que existe na bibliografia da FAP? Relativamente poucas menções diretas a mindfulness. Poucas. Comparando com o que existe de bibliografia da FAP, poucas vezes se é mencionado o mindfulness. Mas isso é muito interessante, porque poucas vezes a FAP está sendo associada à meditação ou de forma direta à palavra mindfulness. Mindfulness aparece com uma frequência bem maior do que meditação, mas ainda assim é pouco comparando com o tamanho da importância disso dentro da FAP. Então está faltando? Não, não está. Isso está sendo descrito de outra forma. Isso está sendo descrito com o que está acontecendo no aqui e agora. O que o cliente está fazendo nesse momento. Como que o cliente está recebendo o que você está fazendo nesse momento. O que você está fazendo nesse momento. Como você está recebendo o que o cliente está fazendo nesse momento. Eu estou descrevendo o estado de mindfulness. O comportamento de mindfulness. Mas não necessariamente usando essa palavra. Isso está sendo usado o tempo todo na FAP. Essas formas de descrever alternativas, vamos dizer assim. Sim, sim. Alessandra, eu queria te agradecer demais, uma aula assim, sensacional. Isso vai ficar gravado aqui. A gente vai poder compartilhar, você depois pode compartilhar. Eu subo para o meu YouTube também, isso fica ad infinitum lá para as pessoas poderem consultar nosso bate-papo, fazer perguntas ali. Eu acho que a riqueza maior é essa, é a partir dessa conversa, a hora que ela cai no multiverso aí, ela se espalhar e gerar debates e discussões. Eu queria te agradecer demais por essa conversa de altíssimo nível, aprendi demais com você, acho que todo mundo que está aqui também, quem vai assistir depois gravado, vai aprender muito. Eu, devido ao tamanho das ocupações na minha vida, sou um frustrado de não conseguir até hoje fazer algo mais aprofundado em FAP, porque eu tenho uma empresa de mindfulness que organiza uma formação internacional e, enfim, tenho filha também, minha vida acontecendo, que é maior do que a minha profissão, mas eu sou um apaixonado, leio, consumo as leituras, quero estar próximo das pessoas, tenho colegas, quero poder me aprofundar mais em FAP, é um modelo que
me comunica muito toda vez que eu escuto falar, leio, vejo algo, né? E queria que você pudesse fazer algumas considerações finais, assim, de repente falar de algum projeto, algum curso, alguma coisa que esteja acontecendo, e te agradecer, só algumas palavras finais, te agradecer muito, né, por essa conversa e o espaço final para você poder fazer convites e comentários. Obrigado ao pessoal que esteve aí ao vivo também. Obrigada, Thiago, obrigada mesmo. Foi muito gostoso para mim estar aqui também e elaborar as questões dessa forma. Fico feliz que está levando aí conhecimento para as pessoas. Entendo a sua frustração com a FAP de não tá tendo tempo para se aprofundar, mas é isso, a gente não consegue fazer tudo, né? A gente não dá conta de alcançar tudo que é interessante no mundo, mas enfim, fica aí algumas pinceladas aí para quem se interessar. Eu estou com um projeto bastante grande no momento, que é o Lucas e a Lara. O Lucas é o bebezinho que estava aqui comigo e a Lara é minha filha de 5 anos e que tomam um espaço imenso da minha vida. Eu ainda não voltei aos atendimentos desde que o Lucas nasceu, pretendo voltar a atendimento de supervisão agora em agosto. E eu dou sempre cursos de FAP, treinamentos para terapeutas, na perspectiva da FAP. Eu trabalho prioritariamente com o ensino da FAP. Na verdade, atualmente a minha clínica é muito mais recheada de psicólogos do que de não psicólogos, porque acaba que as pessoas acabam me conhecendo nesse contexto de ensino da FAP e são as pessoas que mais me procuram. E dentro dessa perspectiva de ensino da FAP, um projeto riquíssimo que já está em andamento é o curso de especialização do Seconte, que eu estou coordenando, e que está abrindo agora a turma nova do curso. Os interessados em se especializar estão mega convidados, porque eu acho que é isso, a FAP, para quem gosta de terapia, ela é uma ferramenta riquíssima, mesmo quando se trabalha com outras abordagens. A FAP, ela não é uma técnica que é levada para qualquer lugar, né? Ela é uma psicoterapia completa, ela tem uma epistemologia, ela tem uma descrição sobre o que é sofrimento, sobre o que é patologia. Então, ela é uma psicoterapia completa, mas é muito comum as pessoas utilizarem partes da FAP em outras abordagens. E é isso, ela pode ser usada como uma forma de vida, como eu falei, porque envolve como eu vou me relacionar com o mundo e com o outro. Então é isso, no momento que eu estou abarcando e dando conta, é basicamente isso, mas eu espero conseguir voltar a pensar em outras formas de ensino daqui a pouco, assim que as crianças crescerem um pouco. Eu sou uma apaixonada pela FAP e pelos relacionamentos que a FAP promove. Então, enfim, espero conseguir fazer novos projetos. Obrigado. Obrigado, querida. Obrigado demais. Dizer para o pessoal, então, que a gente vai ter o próximo encontro com o Ramiro, onde a gente vai estar falando de Mindfulness na DBT, e esse aí vai ser bem legal, né? Então, agora já teve o primeiro episódio com o Thiago, agora com a Lê, vai ter com o Ramiro. Não é a data original, o Ramiro vai estar em Bucareste, algum lugar assim na Europa, vai estar por aí, não sei agora se é Bucareste, Budapeste, não sei onde que é, então ele vai estar num fuso meio maluco, então a gente vai ter que adaptar. Eu vou lançar aqui depois a nova data e horário com o Ramiro e depois com o Jean Leonard, que trabalha com prática baseada em evidência, para a gente poder fechar essa série, deixar essas aulas gratuitas no YouTube e aqui no Instagram, e quem puder compartilhar também com os colegas ajuda muito. Mais uma vez, Alessandra, obrigado pelo carinho, disponibilidade, com filhos pequenos, e estar podendo dar essa aula fantástica para a gente aqui. Espero poder encontrá-la pessoalmente algum dia, para te dar um abraço, para a gente tomar um café, dar risada, falar dos filhos. Né? A minha já está com 13 anos, então eu já posso tentar dar algumas dicas também e aprender contigo também, né? Um pouquinho sobre... Eu passei até um período muito delicado, assim, os 3 primeiros anos de vida da Clara, ela não dormia, Clara Luz, minha filha, ela não tinha nada, não tinha nenhum problema de saúde, mas ela foi ter a primeira noite de sono completa com 2 anos e 8 ou 9 meses. A gente estava na Inglaterra na época, né? Eu acho que a gente estava na Inglaterra. E, nossa, eu lembro do cansaço. Claro, multiplico isso por 3 para Letícia, minha esposa. Em cima da mulher sempre é pior. Então, tanto eu quanto Letícia estávamos muito exaustos, assim. Então, a gente sabe da exaustão, do cansaço, da luta, que é também poder estar com crianças pequenas. Então, eu te agradeço ainda mais por conta disso. E é isso aí.
Quem está falando aí que não conseguiu assistir, ficou gravado, vai ficar gravado. Fica gravado aqui, depois eu subo para o YouTube. Então, não se preocupe se você só conseguiu chegar agora no finalzinho. Alessandra, querida, Obrigada, muito obrigado. Thiago. Um beijo. Beijo. E até a próxima. Obrigado Até por a todo o próxima. esforço aí. Pessoal que viu ao vivo, Imagina. obrigado. E quem está assistindo a gravação também, lancem essa aula para o mundo. Muito obrigado. Um beijo. Até breve, Ale. Beijo, pessoal. Tchau, pessoal. Até breve. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.